Saudações, mortais mandacuebas. Sejam bem-vindos ao canal do Grande Buda. Lepigrimor na voz da emoção, trazendo mais um vídeo de Megamon para você, inimigo do entendimento, inimigo do conteúdo, inimigo do like. Deixe seu like aí, seu merda. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder essas porcalhadas. Dito isso, mano, compartilha aí. Adeus e ao mundo. Vamos, né, distribuir conhecimento mútuo para todas as gerações. Simbora, mano. Pega aí o seu café frio, né, com bolacha do outro dia e se ligue no vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo. Eu já fiz esse vídeo, né, mas vou fazer de novo porque tem gente que merece levar porrada. Dito isso, mano, não posso bater em ninguém, infelizmente. Mas podemos agredir com ensinamentos. Então vamos explodir essa sua cabeça, né? Esse seu cérebro aí de amendoim. Dito isso, vamos falar sobre times que vocês devem fazer com SS Pokémons. Ou seja, hoje em dia, mano, e daqui mais pra frente, o jogo cada vez vai estar mais relacionado às Mega SS. Literalmente, mano, vai ser quase impossível você fugir de um time que não use uma Mega SS. Não que o jogo lhe obrigue, mas sim porque o jogo incita você a ter que usar, porque geralmente, os times S+, alguns são bons, outros sempre falta algo. E esse algo que falta sempre vem nos SS que eles lançam. Eles são espertos, eles não são besta. Então assim, muitos aí no início se perdem muito fácil, pelo que eu vejo aí pelos grupos e tudo mais, que a galera, eles não sabem se situar o que quer, né, o que querem. Eles ficam assim, vocês ficam muito naquilo de, me manda um time aí, o melhor time que tem, ponto. Não existe melhor time, existe a melhor composição para cada momento, tá? Como você vai saber isso? Dificilmente, né, dá para ser dito, porque vai de cada servidor, porque é de jogador para jogador. Depende, cada um tem um gosto diferente, cada um joga com um time específico, tem uns que gostam de outros Pokémon diferentes, nem que às vezes funcione, mas depender da liga, dá para fazer um time bacana, certo? Então, você tem que se ligar que o Megamon é um jogo de sinergia, é um jogo de time, literalmente é ali aquele timezinho, mano, fechado ali numa cúpula, entendeu? Para ele funcionar bem. Pode fugir às vezes um pouco? Pode. Isso se o Pokémon que você tiver ali no campo seja muito bom. Tem aqueles Pokémon, mano, que literalmente eles precisam de 3 a 4 Pokémon para ele conseguir funcionar se 100% potencial babado, tá? Aquele que vai fazer estrago, né? Então tem esses, né? E tem aqueles que ali você usando um ou dois, mano, ele já dá, né, pro gasto. Beleza? Então assim, vocês têm que o quê? Se ligar nas Mega SS que vocês vão querer fazer, né? O que eu vou fazer? Nível 65 já tá desbloqueando. Daqui a um tempo aí, quando tiver outra atualização, vai ser pro nível 60. Ou seja, cada vez mais próximo fazer as Mega. Então literalmente, mano, em um mês de jogo a galera já vai estar de SS, certo? Em um mês de jogo. Então assim, vou fazer vídeo aqui, mano, contemporâneo, né? Até então, Mega por Mega, time por time, porque eu acho que se fizer tudo em uma coisa só, vocês não entendem, que vocês têm, não sei, um entendimento meio, né, complexo. Então vamos lá, vamos pro básico, né, muitos vão querer usar dragão. Saia dessa, mano. Time dragão é bom? Mas aí quando você faz as mega dele, ou seja, é o WK, ou se não agora o Black, né, que é a grande, né, promessa aí que tá todo mundo, do nada bateu a pandemia, mano, tá geral usando agora, né, enfim, basta um botar, né, confirmar como eu falo, né? O Pokémon ali, até então, no entendimento de muitos, é ruim, até que chega alguém e mostre ao contrário. Tipo, assim, ninguém botava fé no Abu mais novo no tempo, né? Eu acho, não sei se a galera lembra, mas teve muitos aí que criticaram ele porque ele tinha um volume racial muito baixo. Porém, ele pegou um power muito foda, porque as passivas dele, né, agregavam muito dano. Então ele ganhava, né, um power muito alto. Então, literalmente, ele batia muito. E a galera, não sei o que não vai prestar, mano. Eu fiz lá o time de gelo, mano, amassei um bocado de cara aí, entendeu? E os caras depois, aí sim os caras foram resolveram, né, tentar botar ele. Tá. O único prejuízo que eu tive, mano, foi que a galera aqui, né, que eu saí do time, eu tava usando o time Fire, né, muito foda. Aí os caras começaram a fazer o time Fire. Aí eu saí do time Fire pra fazer o gelo, né, pra testar o gelo e tal. E os caras começaram a usar, mano, o time Fire. Então assim, quebrou muito minhas pernas porque foi contrapartida, né, devido à tipagem. Entendeu? Mas contra time água, por exemplo, que era um grande problema no meu servidor, ele conseguia sair até bem, né? O único problema era aquele negócio lá das, né, desvantagem do up, né? Que a galera era muito, muito mais bem upada. Então, assim, acabava dando, né, esse diferencial aí. Mas, mano, o time ficou muito bom, literalmente, tá? Bom, os melhores Mega CS
depende muito, né, assim, da visão até então, né, porque cada um, como eu digo, né, eu fiz já um vídeo aí falando a respeito disso, né, DPS, suporte, tanques, né, até então. A base aqui, mano, Megadiance eu acho que é o mais universal, literalmente Megadiance é aquele Pokémon, aquele suporte que consegue se encaixar em qualquer time que você queira, né, menos Fada. Fada eu acho que de longe, por enquanto, pelo menos, eu acho que o de Fada é o único, assim, que menos a Diance se destaca, né, porque não tem muito a ver Fada com Fantasma, né, ou Dark, entendeu? Né, porque é mais pelo tipo dos Pokémon que tem ali, né, a grupal, que geralmente nenhum mesmo bufa ali, né, algum tipo de Fada existente. Então é meio que não acaba tendo uma sinergia legal, beleza? Mas vamos lá, Meridian é um dos melhores suportes, cara. Literalmente cabe, eu acho que 70, 80% dos times atualmente. Black Curie, ele é DPS, tá? Ele é um DPS, ele resiste bem? Resiste, ele tem as passivas dele de imunidade a dano, pá, mas não é pro jogo todo. Então assim, no início ali, pá, ele consegue tancar, segurar a pancada, legal. Mas depois, mano, como não tem pokémons que referente, né, a melhorar a passiva dele, que seria o quê? Elétrico, tá? A galera diz assim, mas time dragão bufa ele. Meus ovos. Mano, não bufa ele. Ele que bufa dragão. Literalmente, né? Ele bufa dragão, tá? Tem alguma coisinha lá que se tiver dragão parece que ele ganha, mas não é uma coisa que vai fazer, tipo, ele virar um bicho de 7 cabeças, entendeu? O que realmente bufa ele é o time gelo, pokémon de gelo e pokémons elétrico. Ponto final. É o que até ele causa dano. O dano elemental dele é elétrico. Se você ler lá nas passivas dele, as habilidades, é elétrico. Então como é que outro Pokémon aleatório vai melhorar ele? Melhorar ele no termo de resistência, que eu já vim mostrando aqui os times que a galera tá usando, que na minha visão são até coerentes, né? Porque são times de um certo modo defensivos, né? Buscando uma forma de proteger ele, tá? Não dá pra usar ele assim de peito aberto, escancarado, né? Porque aí ele não dura nada, tá? Se for pra usar assim, melhor usar o WK. Show de bola? Então assim, ele é um DPS com potencial de dano muito grande, tá? Então assim, se ele bater, ele realmente faz estrago, tá? Faz estrago mesmo, né? E, mano, ele é bom, tá? Atualmente assim, eu vejo ele como bom, né? Como um DPS auxiliar, mas aí depende muito do time, por quê? Pra você fazer render ele, mano, é aquele famoso, né? Tu vai ter que ter ali fazer um time, como eu digo, uma cúpula, né? Até chegar pokémons que realmente melhore o que ele faz, entendeu? Que vai ser o Miraidon, vai ser o Pikachu Champion, né? Que é o campeão, né? Pikachu campeão lá, que vai vir futuramente, entendeu? Então aí sim, o time realmente vai ter, né, uma função, uma coisa, uma qualidade melhor, entendeu? Vai ter ali pelo menos 2 pokémons pra dar, né? Realmente o que ele precisa, né? Pra poder voar mais alto até então. Até agora ele tá só planando ali, tá planando. Show? O WK é o mais completo, né? Porque ele é literalmente um tanque barra suporte, né? Porque ele dá muito controle, ele tem um dano moderado, ele causa dano quando ele apanha, né? Ele tem um lance de rebote, né? Que é dano de rebote, ou seja, o cara bate uma quantidade do dano dependendo da passiva do rebote dele, né? Parte do dano o inimigo toma de volta. Então ele mata literalmente apanhando, né? Isso aí ele causa um dano de queimação, ele causa muito controle, que é o irritante dele, né? O congelamento lá, pá. E beleza, mano. Ele funciona até então em 3 times distintos: dragão, gelo ou fire, né? Fogo ele consegue ser, né? Até então 3. Assim como o Black aqui. O Black consegue ser o quê? Dragão, gelo e elétrico. Né? Só que assim, diferente do WK, o WK não é aquele Pokémon isolado, só vai funcionar com Fire. Não, ele funciona muito bem com gelo. Porque o time gelo tem passivas que agrega com a passiva dele, que é o quê? Dano de rebote. Aumenta o dano de rebote e tal, pá. Né? Então funciona muito bem nesse sentido. Show de bola? Então assim, para aqueles que querem um time dragão futuramente focar em dragão, vai ter que focar no Kyurem para fazer daí o White Kyurem, né? Que é o Reshiram fundido com o Kyurem, beleza? Para aqueles que não sabem, tem vídeo aí, né, sobre Mega Evolução, tem lá na playlist, mano, eu até mostrando, né, exatamente o que você vai precisar para fazer o WK. E o Black é a mesma coisa, mano, só inverte o Reshiram pelo Zekrom, literalmente, tá? Então o resto é tudo igual. Então assim, ele aqui é um tanque, né? Então ele não precisa... precisa de um timezinho bacana para ele, precisa para ele render bem mais, né? Mais do que ele já consegue render naturalmente. Não, então assim, o que ele funciona com o time gelo, ele funciona com Pokémons dragões, ele pode funcionar com o time Fire, como eu sempre tô mostrando aí os vídeos, né? Enfrentando os caras que utilizar ele, agora não tô utilizando mais, tô utilizando o Black, testando o Black, né, tal, pra ver ele ganhar mais dano, pá. Mas na minha visão, o WK, ele é superior na passiva porque ele consegue agregar mais. Nesse termo, atualmente ele agrega mais, beleza? Mega Rayquaza é outro DPS de alto potencial de dano, né? Assim como o Black ali. Diferença seria talvez na sobrevivência, né? Eu acho que o Black tem uma sobrevivência um pouquinho melhor que a Rayquaza, tá? Porque a Rayquaza é o quê? Ela tem que ser muito rápida, ela tem que ser muito forte, tem que ser muito bem upada, literalmente mais forte do seu time, naturalmente mais forte que do time inimigo sempre que for possível, porque ela tem que bater, matar, né? Ou ser rápido o suficiente para bater, subir,
né, escapar dos danos que o time inimigo vai dar, daí ela desce novamente, causa um dano, pá. Aí com auxílio de um outro DPS, né, aí sim conseguir finalizar o time inimigo, beleza? Essa é a função dela. Mas até então, mano, o melhor combo com ela é o WK, como eu digo, né, serve pra todo dragão, né, mas os dois aqui são imprescindíveis juntos. E o Eternatus que viu até então aí, né? O Eternatus pra mim é um dos melhores, né? Suporte dragão agora, S+, beleza? O único, né, na realidade. Ele é o único aí que dá, né, esse... Bom, volta daqui. Deixa eu ver. Enfim. O Eternatus, né, acabou se tornando um dos melhores tanques de suporte para time dragão. Né? Então assim, só que eu quero um dragão. Aí eu, como eu digo, né, como eu faço vários vídeos, existem vários times dragões atualmente, tá? Aí dependendo do time que você queira, ele pode se encaixar, tá? Para trazer mais suporte para o time. Show de bola, né? Essa é a função dele. O Primal Groudon. O Primal Groudon até então fica uma incógnita. Ele é um tanque, né, que a passiva dele meio que assim... Ele não necessariamente precisa de outro Pokémon para funcionar tão bem. Mas, atualmente, como tem muita diversidade, né, de times e Pokémons, às vezes ele não rende tanto. Aí sim você necessita de um time para fazer ele sobreviver mais tempo. Porque quanto mais tempo ele fica, mais dano ele causa. Tá? Literalmente. Então assim, meio que o time Fire é um bom time com ele. Pelo fato de o time poder, né, aumentar o HP. Se eu não me engano, para cada Pokémon... Eu não sei se é do Zemove ou se é da passiva própria dele, cara. Mas para cada Pokémon Fire ele ganha uma quantidade em HP. Tá? Então ele acaba ficando com um HP muito grande. Deixa eu ver aqui. Quando o Primal... o Groudon primitivo entra em batalha, o time recebe o clima Sol. Um sol muito forte, né? Sol ardente até então. Armazena 20% do dano causado recebido por si mesmo no núcleo derretido. Deixa eu ver, possui permanente de corpo pesado, reduz, adicionalmente recebe 15% do dano no núcleo derretido. Adicione camadas de queimador de nível 2, quando congelado ou em enredamento. Enredamento seria enraizado, tá? É tipo aquele efeito de controle que tem o time planta, né? Que é aquelas raízes. Ou congelamento, se ele tomar, no caso, ele dissipa e recupera 5% do HP máximo dele. Ou seja, ele fica imune a esses dois tipos de controle. Por isso que ele é bom contra time gelo e contra até então WK, né? Tá aqui, ó. Ganha 10% de aumento do HP máximo básico para cada aliado do tipo fogo adicional. Então assim, quanto mais Fire no caso com ele, mais HP máximo ele tem. Então, tecnicamente ele fica um pouco mais stuck em time Fire, né? Por isso que ele é bom em time Fire. Ou Full Fire, certo? Porque ele fica muito tanque, tá? Ele fica absurdamente tanque. Show de bola. Mas ele também funciona no time Groudon, time Terra. Por quê? Porque por causa da passiva dele que ele tem aqui de terremoto, ó. Ali, ó, no início de cada rodada principal, um terremoto é lançado causando 40% do dano de ataque físico a todos os inimigos. O dano do ataque físico, dano do tipo os voadores, é reduzido pela metade, ou seja, Pokémon voador que tem vantagem sobre Pokémon terrestre, toma metade do dano. Cada vez que o terremoto é lançado, o lançador, né, é lançado, a proporção de dano aumenta permanentemente de 12% até 120%. 12% toda a vida. Todo início de turno ele gera isso. A cada turno que passa, ele aumenta mais isso. Até 120%, que dá o quê? Um total de 10 turnos. Então, para potencializar a potência máxima do dano de terremoto dele, você necessita pelo menos 10 turnos aí, né, de sobrevivência. Show de bola. É por isso que aí já precisa, né, de um time mais estratégico, um time bem mais suporte. Um time tanque, como eu falo, né? O time terra, time Groudon, que consegue fazer isso tranquilamente. Tá? Então, quanto mais ele sobreviver, mais dano ele vai causar, né? E ele tem o lance de terremoto quando tem outros Pokémon de terra, se eu não me engane. Eu acho que talvez seja do Zemove dele, cara, não lembro. Mas ele tem um lance aí que quando os Pokémon de terra, né, Groudon também, batem, ele causa, né, metade do dano do terremoto dele, juntamente com os Pokémons ali. É por isso que eu acho ele, né, a melhor opção para se usar até então com Garchomp. Porque Garchomp também tem um tipo de terremoto do deserto, se eu me engane. Aí você junta, né, o terremoto do Groudon com o do deserto, né? Então potencializa mais ainda o dano passivo. Quando eu digo assim, time de dano passivo, são esses tipos de dano, que são pokémons que, além do dano, né, das suas habilidades, eles têm passivas que causam dano contínuo no inimigo, beleza? Então o Primal Groudon, mano, ele é aquele incógnito, né? Tipo assim, ele não acaba sendo um melhor SS, porque ele necessita de um time, assim, meio que específico para ter uma função bem melhor. Show de bola? A baleia, pra mim, é uma das melhores, né? Inicialmente, tá? Poucos hoje em dia fazem. Antigamente a galera fazia torta direito. Mas é sempre que realmente tá bem difícil fazer um time água de início com esses packs precários.
né? Tipo assim, não tem uma facilidade de arrumar uma Mananf, né? O máximo que dá pra arrumar ali, eu acho que é o Pauker, né? Que tem nos baús ali até então, né? Até fiz um vídeo ontem falando sobre isso. Então, assim, dá pra pegar o Pauker no máximo, né? Que é um DPS até que relativamente bom, tá? Ele é muito bom assim, né? Pra começo, dá pra quebrar o galho, né? Ele bate muito crítico, então se ele for bem upado, ele consegue causar um estrago aí. Show de bola. Mas aí você vai ter que focar no Kyogre, né? No Kyogre normal aqui, para quando pegar o 65 fazer a baleia. Daí, como eu digo, tem opções, né? Variadas. Dá pra usar o time água literalmente como se fosse uma Mega Chance da vida. Em quase todo o time, né? Dá pra encaixar. Porque os três principais do time, literalmente, é a baleia, o Mananf e o Keldon. Pronto, esses três literalmente andam juntos e nada separa eles, né? Agora vamos lá. Potencializar o seu Pokémon, como eu falo, né? Aquele Pokémon de cúpula, que seria aqui o DPS, né? O DPS é a cúpula. Você monta o time em volta dele para ele funcionar mais. Então seria quem? O Keldon. O Keldon é um desses Pokémon que necessita literalmente de 4 Pokémons, ou se não, um time todo para ele ter um potencial esmagador. Mas compensa, porque ele tem um dano muito devastador se ele for bem upado, tá? Cadê o chifrudozinho, mano? Chifrudinho, cadê o chifrudinho? Não tô vendo não, eu tô cego aqui, mano. Aqui era. Pronto, o Keldon aqui, né? Literalmente você vai fazer um água lutador. Não sei porque o jogo bota ali o Ash Ninja, porque é água, né? Então, mas assim, seria, né, se você quisesse um full água. Não compensa, na minha visão, porque devido à tipagem, né, mano? Você vai ter literalmente 5 Pokémon com a mesma tipagem, sai muito caro, tá? Você vai ter que focar literalmente só no time água, Ash Trinket azul, literalmente. Se quiser usar, mano, é uma possibilidade. Aqui tá mostrando que falta uma vaga. Por quê? Porque não tem um outro S mais de água. Ah, mas tem um Vulcânio. O Vulcânio é uma opção, mas eu não acho ele muito bom, tá? Porque ele é meio que um debuffer, né? Um debuff que atualmente não resiste tanto, né? Ele teria que resistir bem mais para poder, né, as passivas dele realmente ajudar o time. Tanto Fire como água, né? Literalmente, eu já tentei testar o Vulcânio, mano, de tudo que é jeito. É muito difícil fazer ele funcionar, tá? Porque ele é muito papel, né? Esse que é o maior problema dele, que ele é muito papel e ele é aquele Pokémon que tem que sobreviver muito tempo, entendeu? Então meio que quebra muito aí, né, o contexto. Mas assim, o que entraria aqui, por exemplo, seria um Zamazenta, porque é lutador. Lembre-se que eu sempre digo, Zamazenta é o melhor tanque para o lutador. Então ele vai dar sobrevivência ao seu lutador ou lutadores, que no caso seria o Keldon, tá? Então, daí sim, o seu Keldon consegue ter uma sobrevivência muito melhor. Ah, mas aí eu não quero usar o Ash Ninja. O Ash Ninja só também dá pra fazer só no 65, pá. Ele tem um dano bom? Tem. O problema dele é a sobrevivência, que atualmente é bem ruim, né? Mesmo no time água que cura muito, que purifica, que, né, deixa os Pokémon quase mortais, mano, ele não tem, né? Eu acho que ele precisa de um... Na verdade, o time água precisa de um novo Pokémon S+, que faça, né, esse até então o Ash Ninja voltar ao jogo. Porque até então ele não consegue. Porque assim, ele causa muito dano, porém ele morre muito fácil, né? Ele não tem uma auto-sobrevivência, ele não tem, comparado a outros Pokémons atualmente, imunidade a dano, né? Uma segunda vida, entendeu? O lance dos DPS de hoje em dia é que todos têm isso, mano. Todos, literalmente, né? Eles têm 2 vidas, eles ficam imunes à morte por 1 turno, 2 turnos, 3 turnos, e aí ganha, né? Devido a isso, tá? Então assim, no canto dele, você vem com outro lutador para o quê? Potencializar mais ainda o nosso Keldon, que seria o Gallade, né? O Gallade já entraria aqui no mesmo esquema que eu fiz com o meu time Fire. É o combo de lutador, como eu digo, né? Eu uso a Zamazenta para dar proteção para o meu Mask Blaziken e uso o Gallade para potencializar os ataques do meu Blaziken. Assim seria com o Keldon, né? Só que usando água. Aí vem o Pauker, né? Se quiser usar o Pauker, dá para usar. Você faz um água luta. Se não quiser, aí você pode vir com outro Pokémon até então, visando aí uma proteção a mais pro seu time, depende muito. Pode ser uma Mega Diance solo, poderia, não ficaria tão boa, né? Porque eu acho que a Diance precisa de mais Pokémons para ficar bem legal. Mas assim, uma proteção extra, ela poderia quebrar, né? Ser assim um quebra-mar, né? Assim até então. Mas poderia ser um Mil Origem, entendeu? Porque aí ele ia aumentar ainda mais, no caso, a sobrevivência do seu Gallade, então ia render bem mais ele. Poderia ser um Mewtwo X, né? Aí você faz o combo full, né? Água lutador até então com o Mega Mewtwo X. Aí vai ter o Keldon pra buffar ele, vai ter o Zamazenta pra proteger também. Vai ter ali o Gallade pra, né, potencializar mais golpes com ele. Então, assim, é um conjunto, né? Como eu sempre digo, o time sempre vai ser um conjunto. Show de bola? Né? Aí vem o Mewtwo X, como eu acabei de citar,
Porque literalmente ele é um DPS que poucos usam ele atualmente, porque realmente ele é aquele SS que precisa de um time, não uma cúpula ali. O time em água até então é um dos melhores para fazer isso. Eu tentei fazer isso no X, né? Até então eu tentei usar o meu X, né? Eu até fiz um vídeo no time Fire testando, né? Lutador Fire, né? Mesmo aspecto. A única diferença foi o quê? Que eu tava usando o WK e o Ho-Ho em vez da baleia e o Manaf. E o Keldon, né? Em vez do Keldon eu usava o Blaziken, né? Então assim, o X não rendeu literalmente nada. Mas é pelo fato do meu ser fraco, eu nunca foquei nele, tá? Então assim, o meu realmente é fraco, não tem como bater nos caras que é muito mais forte que eu, né? Aí ele não tem como fazer muita coisa. Mas eu acho que se você focar nele legal, ele consegue fazer, né, um estragozinho. A outra possibilidade é usar o Y, né, que aí se encaixa em qualquer time que tenha, né, até então suporte adequado para ele, que seria o Mil Origin, no mínimo, tá? Mil Origin e o Celebi, né, seriam as melhores opções aí para se estar utilizando, beleza? Então, for fazer tipo um água, né, um água psíquico, por exemplo, aí você poderia o quê? Literalmente usar a baleia, Manaf, o Keldon, Zamazenta, Mil Origin e o Y, né? Você ia ter um DPS de potencial dano muito alto, né, em área, e teria o Keldon de potencial dano muito alto em um alvo single target. Então, bateria em um alvo com muito dano e teria um DPS com um dano muito alto em área, né? Que até então eu acho que o dano em área dele é o melhor atualmente, né? Não tem nenhum Pokémon. O Black dá até um dano, não vou dizer em área, né? Quase em área. Ele acerta ali, se eu não me engano, em 3 alvos, né? Então ele consegue dar um dano quase em área, né? Não chega a ser uma área muito grande, mas acerta um dano em 3 alvos ali até então. Então assim, ele consegue fazer um estrago sem pá. Mas o Y tem suporte, então ele consegue render bem melhor, né? Mas aí é só questão de tempo. Show de bola? Depois eu posso fazer, tipo, né, o videozinho, né, mostrando cada time, tá? Inicialmente ali, tipo assim, o início que você vai fazer o time, beleza? Né, o início ali que você vai fazer os times ali, montar os times, e depois como vai ficar quando tiver as megas liberadas, né? Pra aí vocês terem já uma base, uma noção até então. Aqui vai ser, né, a série, né, super série, falando de times que você vai montar baseado no SS que você vai querer. Dito isso, é isso. Vou ficar por aqui. Eu espero que tenham gostado. Espero que tenham deixado o like. Se você não deixar o like, mano, tu vai ser broxa. Dito isso, valeu. É nóis.